Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Intercâmbio. A gente está começando a nossa quinta temporada, quem diria? Estamos indo para o quinto ano de podcast. As quatro temporadas anteriores estão disponíveis no Spotify, em vários tocadores aí no site também. Depois a gente diz aí onde vocês podem ouvir. E a gente está com uma novidade, né? Quem está ouvindo agora no podcast, fique sabendo que a partir desse episódio a gente tem a gravação em vídeo também. Se tiver curiosidade para ver a minha linda carinha e a carinha dos entrevistados aqui, você vê lá no YouTube do podcast, a gente vai colocar esse vídeo lá, depois a gente dá direitinho no final ali todos os endereços onde você encontra os episódios em áudio e em vídeo. E a gente começa bem aqui essa temporada, tá? A gente vai ter uma entrevista que promete ser muito legal aqui com a Luíse. A gente vai conversar com a Luíse Quadras. Ela é estudante da UDESC, da Universidade do Estado de Santa Catarina, estuda administração empresarial no Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ISAG, que é uma das unidades da UDESC aqui em Florianópolis, e ela está falando com a gente direto da Alemanha. Olha que chique. Ela está não bem no meio do intercâmbio, ela está entre um semestre e outro, né, Luíse? Vamos contar É isso a história mesmo. da Luíse na Alemanha. Luíse, muito bem-vinda aqui ao podcast. Obrigado por ter topado ter essa conversa com a gente. Eu que agradeço, Carlito, e também queria dar saudação para todo mundo que está assistindo e ouvindo a gente. Eu espero realmente que a gente traga muitas boas reflexões e experiências nesse intercâmbio para que todo mundo tenha vontade de fazer também e consiga já ter várias dicas de como fazer. Legal. E, Luiz, com certeza o papo vai ser muito bom para quem está ouvindo, vai ajudar muita gente, como o podcast te ajudou, né? A gente estava conversando antes aqui, a Luiz disse que já ouvia aqui o podcast Intercâmbio, ela ouviu vários episódios e adiantou, ajudou, né? Legal ela aí para fazer o intercâmbio. E se a gente quer conversar com alguém que entende de intercâmbio, que passou por essa experiência, eu acho que a Luiz é uma escolha muito boa, porque ela está indo, olha só, para o terceiro semestre de intercâmbio já. Ela fez um intercâmbio nacional, né? Ela estudou em São Paulo na ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, que também tem convênio com a UDESC para intercâmbio, e aí ela achou que São Paulo era pouco e emendou um intercâmbio pelo PROME, o Programa de Mobilidade Estudantil Internacional da UDESC, foi com bolsa para a Alemanha, e gostou tanto de ficar lá na Alemanha que ela está renovando o semestre. Agora ela vai por outro programa, vai continuar lá, né? Por outro programa de intercâmbio, que é o programa de mobilidade livre. Depois a gente explica um pouquinho melhor a diferença entre eles. Ela vai ficar o segundo semestre na Alemanha, parece que não quer voltar mais. Então, Luiz, esse gosto todo por intercâmbio, ele vem de longe, assim, você descobriu em determinado momento da graduação que era legal o intercâmbio, como é que você decidiu, assim, vou me aventurar aí, vou estudar fora? Para ser sincera, desde o primeiro semestre de graduação, quando apresentaram para a gente os intercâmbios ali na primeira semana, me brilhou o olho e me deu vontade de fazer tudo. Então, desde o primeiro semestre, eu fui me organizando, eu fui só tirando nota boa, eu fui me dedicando bastante na graduação mesmo, para conseguir atingir aí o IA, para conseguir fazer os intercâmbios. Mas quando você E teve esse primeiro contato, Luiz, com o intercâmbio, você ficou sabendo que tinha oportunidade de intercâmbio, por que que teu olho brilhou, assim, o que que você viu ali que te chamou atenção, assim, o que que a experiência do intercâmbio, assim, fez teu olho brilhar? eu acho que eu sempre tive essa vontade de sair, de explorar novos horizontes, de ter novas experiências. No meu ensino médio, eu acabei fazendo um intercâmbio curto também para a Espanha, então já tive um gostinho assim do que era, e foi uma experiência muito legal e eu com certeza queria fazer de novo. Então, quando eu fiquei sabendo que a UDESC tinha essa oportunidade, que antes eu não sabia, antes de entrar, né, eu realmente fiquei chocada, porque eu falo com amigos meus de outras universidades e ninguém, tipo, está numa universidade que tem tantas oportunidades assim. A UDESC realmente abre muitas portas. Então, quando eu soube que eu estava num lugar que tinha tanta oportunidade, eu sabia que eu tinha que aproveitar. Então, isso que me chamou muita atenção, isso que me deu muita vontade, e tudo foi
andando e caminhando e dando certo. Veio a pandemia, que daí a pandemia eu fiquei muito triste, eu fiquei com medo de não dar certo, eu fiquei com essa ansiedade, pensando, ai meu Deus, tirei tanta nota boa e agora não vai dar certo, mas depois voltou e estamos aí. Legal. Isso que você falou é bem interessante. Não é a primeira entrevistada aqui do podcast que faz esse relato, né? Que inclusive no exterior, né? Já teve entrevistado dizendo assim: olha, encontrei colegas aí de outras universidades brasileiras que estavam lá e a gente conta as oportunidades que tem na UDESC e fica todo mundo impressionado, assim, realmente. Então, a- tem que aproveitar, né? A UDESC dá bastante oportunidade, assim, para poderia dar mais, né? A gente sempre quer que dê mais, mas tem bastantes alternativas aí que dá mesmo, né, com bolsa, sem bolsa. O caso da Luísa, ela foi com bolsa, agora está fazendo um intercâmbio sem bolsa, mas também sem pagar lá a universidade no exterior. Então tem várias alternativas, o pessoal vai atrás aí que se você sonha em ter essa experiência, tem chance sim. E se você está se preparando para o vestibular, ou está ouvindo por acaso o podcast, tem gente que ouve o podcast também e não é estudante da UDESC, não é nem estudante universitário ainda, olha, a UDESC tem oportunidade, hein? Considera aí no vestibular essa possibilidade. Luiz, e por que a Alemanha, assim, você tem algum motivo especial para ter escolhido o teu destino? Eu tenho dois motivos especiais. O primeiro é que eu entrei na página do Udesc, né, onde tem todas as universidades conveniadas, e eu entrei uma por uma, de regiões que me chamavam atenção, de países que me chamavam atenção, e eu fui vendo o site. E a TH, que é como a gente chama a universidade aqui em alemão, ela tinha um site que eu achei muito atrativo para intercambistas. Ela tinha uma página só para intercambista, para pessoas que estavam chegando, com checklist de coisas, com tudo que você precisava fazer, aulas de alemão, tudo muito explicativo, contatos, onde você pode se acomodar. E isso me chamou muita atenção, porque quando você vai para um país onde você não conhece nada, é muito importante você saber que você tem uma base, você tem um apoio, você tem aonde procurar. Então, isso me chamou muita atenção. E a minha segunda o meu segundo ponto muito importante para ter escolhido vir aqui para a Colônia é que eu estava em busca de trabalho também. Então, eu vi oportunidade de trabalho em Bonn, que é a cidade aqui do ladinho de Colônia. Então, encontrei várias oportunidades. Então, quando eu me apliquei para fazer o intercâmbio, quando eu me apliquei para a bolsa, eu já me apliquei para o trabalho também, para ver se dava certo de fazer os dois. Então, por isso que eu escolhi vir para cá, que é onde tinha mais oportunidade de trabalho e onde eu vi que tinha um grande apoio da universidade também para os intercambistas. Então, a Luísa falou na Terra, né? Terra é como se fala em alemão TH, né? Se você procurar ali Isso. no site da universidade, você vai encontrar uma universidade, na lista de universidades alemãs, que é a Terra Köln, né? Köln é o nome em alemão para Colônia, né? Que é a cidade onde ela mora. Terra, TH, no caso Terra, Universidade Técnica, né? É Seria alguma coisa técnica, é assim, isso né? mesmo. Universidade Técnica de Colônia, seria mais ou menos isso aí, né? Só para o pessoal saber. E aí você teve esse primeiro contato com o site da universidade, você achou o site muito informativo, então, para quem quer estudar lá, isso foi uma primeira coisa que te Isso atraiu, então, mesmo. na universidade. Isso mesmo. E eu E já vi relatos de amigos meus que fizeram intercâmbio também, que, por exemplo, eles tiveram uma grande dificuldade de encontrar acomodação. E eu tive esse acesso à página da universidade, eles já explicavam certinho como é. Eu também já tinha ouvido o podcast, então já conversei com a Nanda também, que fez o intercâmbio para lá. E daí eu fui juntando todas as informações e consegui me aplicar, por exemplo, para um dormitório estudantil, que é mais em conta, é acessível. Então é muito legal que daí você já vai conseguindo. Se fechar assim dentro da cidade, pegar tudo que você precisa para viver bem aqui. então, você foi aí para a Alemanha com uma bolsa do PROME, né? Certo? Você foi Isso. selecionada no edital lá e o PROME, para quem não conhece, é um programa da UDESC de intercâmbio que ele tem editais, né, que são publicados todo semestre, né? Você se inscreve, tem uma seleção ali que basicamente é pelo IA, né? Pelas notas e tem uns Isso. critérios assim. E aí os melhores ranqueados ali recebem uma bolsa, né? Tem o número de bolsas varia dependendo do centro em que você estuda. No caso da ESAG, atualmente cada semestre saem 5 bolsas, né? Distribuídas ali entre os cursos. E foi o caso da Luísa, foi selecionada e foi com a bolsa. Que essa bolsa ela cobre as passagens aéreas de ida e volta. Ó, me disse se for mentira, tá? Me disseram que é isso. Passagem aérea de ida e volta, seguro saúde lá no país de destino, lá na Alemanha, no caso dela,
e também uma ajuda mensal que ela recebe em dinheiro, que é mais ou menos 600 euros por mês durante 6 meses, né? Dá para se Sim. virar com essa bolsa na Alemanha, porque a Alemanha, pelo que a gente sabe, não é dos países mais baratos da Europa, né? Como é que está sendo para você se virar aí financeiramente, Luiz? Uhum. Então, se você tem a intenção de vir para a Alemanha e fazer uma organização com antecedência, você consegue se virar muito bem. Porque, por exemplo, a residência estudantil, ela é em torno de 300 e pouquinhos euros mensais, a residência. Então, você tirando esse valor de moradia, a alimentação aqui no mercado é inferior, né? Obviamente, convertendo ao real, a alimentação o valor é muito menor. Então você consegue se virar sim com o valor e ainda sobra para você fazer passeios. Obviamente, se você quer viajar bastante na Europa, né, fazer passeios mais caros, você vai precisar juntar um dinheirinho a mais, mas se você tiver essa organização antes, você consegue se virar bem tranquilamente e viver super bem aqui. E Colônia é um destino legal assim para morar durante o intercâmbio? Conta um pouquinho como é que é a tua experiência, como é que é a cidade, como é que é a tua experiência de viver aí. A Colônia é a quarta maior cidade da Alemanha, então ela tem muita coisa. Ela tem uma vida noturna muito ativa, ela tem muitos lugares para sair. Ela tem pontos turísticos como a Catedral, que é a mais conhecida, tem também um zoológico bem grande aqui. A universidade também, ela deu para os intercambistas um ticket para andar de bondinho até aqui na cidade, sobre o Rio Reno, que tem aqui, né, do ladinho. Então, tem muita coisa para fazer mesmo, tem um shopping a céu aberto, então para quem gosta de fazer compras também, tem muita coisa para fazer. E o pessoal até comenta, o pessoal que mora ao redor, né, em Bonn, onde eu trabalho, que todo mundo vem para a Colônia quando quer fazer alguma coisa, quando quer sair final de semana, porque é aqui onde tem tudo. Então tem coisas É muito o legais agito, também. é o agito da Oi? região, o agito da região é a Colônia. Legal. Exatamente. E você falou que você Exatamente. está trabalhando em Bonn, né? Conta, porque isso é uma dúvida também que as pessoas têm. Ah, se eu fizer intercâmbio, eu vou poder trabalhar durante o intercâmbio? É fácil conseguir? É difícil? Conta como é que foi a tua experiência, como é que é o teu trabalho aí, como é que você conseguiu? Eu não vou falar que é fácil, nem que é simples, é um processo chatinho, um processo que você tem que se organizar, demanda bastante tempo. Eu me apliquei para uma vaga de estágio em março e depois de ver toda a documentação, de o processo dar certo e de vir para cá, eu consegui começar a trabalhar em novembro, porque a Alemanha ela é bem burocrática, você não precisa de um visto para vir como estudante, você só precisa tirar uma permissão de residência aqui, então às vezes esse processo demora, você tem que ter toda uma documentação, você também tem que juntar um dinheiro para botar numa conta bloqueada, para provar para eles. Então, tem toda uma burocracia por trás que tem que pesquisar bem certinho, dependendo do país que você está, né? Na Alemanha tem esses requisitos. Então, a minha dica para quem quer trabalhar é procurar com bastante antecedência, ver as empresas. Tem algumas empresas que não precisam do alemão, no meu caso, eu trabalho só em inglês, a minha empresa, eu trabalho hoje na DHL, ela pede só o inglês, então você não precisa do alemão, mas tem empresas que sim pedem um alemão. Então você tem que saber o que você vai precisar, como você pode se preparar e tudo sempre com bastante antecedência, que aqui tudo na Alemanha você precisa de bastante organização e bastante antecedência para dar certo. Eu não sei se é o teu caso, mas a Alemanha eu sei que tem um diferencial que eles chamam, se eu não me engano, de work students, né? Que o estudante ele tem um limite de horas ali que ele pode trabalhar também. É o teu caso? Se enquadra nessa categoria? Sim, sim. Essa permissão de residência para estudantes, eles dão uma permissão de trabalho também. E nessa permissão de trabalho, eles te autorizam a trabalhar ou meio período por um ano ou período integral por meio ano. Então depende aí de quanto tempo você vai ficar dentro de um ano. E é isso. E você aplicou para o emprego ainda no Brasil ou você fez isso na Alemanha? Eu fiz isso ainda no Brasil. Eu fiz ao mesmo tempo que eu me apliquei para a bolsa. Foi tudo bem contadinho para dar certo, porque os processos aqui eles são demoradinhos também. Tem um conselho de trabalhadores bem forte, então tem uma legislação que ela é mais rígida em relação a emprego mesmo. Então precisa ter bastante antecedência. Então a gente já tem uma dica importante que a Luísa está reforçando aqui, já reforçou isso várias vezes aqui na nossa conversa. Planejamento e
faz as coisas com antecedência, né? Porque eu quero ver se eu consigo trabalhar lá. Procura já antes de viajar, né? Já pela internet fica mais fácil, a gente consegue achar, né, essas vagas e tal. Vai pensando sempre antes, planejando aí, que dá tudo certo depois. Isso mesmo. Luiz, fala um pouquinho da universidade. Como é que é a universidade onde você está estudando? Dá uma ideia, assim, para as pessoas de como é estudar na Terraquel. Eu tive uma experiência bem interessante aqui, porque diferentemente da minha experiência na UDESC e ZAG, que eu já tinha feito algumas disciplinas em inglês lá com os alunos intercambistas e também na SPM, que as aulas para os intercambistas eram separado, aqui eu faço como administração International Business e eles não separam as turmas. É a primeira turma de graduação que as aulas são completamente em inglês. Então, os intercambistas têm as aulas com os alunos regulares. Então, a gente acaba tendo contato com todos os alemães e todos os intercambistas, né? E a universidade em si, ela é muito bonita. Eu tenho que falar isso, porque quando você vai jogar a THCon, né, no Google, você vai ver que a universidade parece um museu, assim, ela é muito bonita mesmo e muito organizada. Então, eles apoiam bastante os intercambistas, tem um um e-mail, né, de contato deles, que eles estão toda hora dando resposta o mais breve possível, todo o apoio, também questão de dúvidas que você tem sobre acomodação, eles dão terapia também para os alunos, eles ajudam com questão de visto também se precisar. Então, assim, tem todo um suporte necessário e até mesmo, quando você vem para cá, uma coisinha muito importante é que você tem que pagar uma taxinha de matrícula. E ela está em torno de 320 euros hoje. Nessa taxa, você tem incluso também o transporte, que eles mudaram esse semestre, até semestre passado era um transporte liberado de ônibus e trens, não importa quanto você pegue aqui na região, e esse semestre eles estão mudando para a Alemanha inteira. Então, você pagando essa taxa para a universidade, sendo estudante aqui, você ganha um ticket que te permite viajar a Alemanha inteira de graça, de trens Olha só. regionais, trens locais ou ônibus. E a gente estava conversando um pouquinho antes de gravar, né, Luiz? A Alemanha, eu tive uma vez também passeando pela Alemanha ali. É um lugar, é um país muito bonito, assim, vale muito a pena viajar pela Alemanha, né? E que legal isso, quer dizer, você paga, não é de graça, né, que você paga uma taxa, mas você recebe por estar estudando ali esse passe de trem para conhecer o país inteiro. Isso aí é um diferencial muito bacana, né? Porque o intercâmbio também, acho que você vai concordar comigo, não é só estudar, né? Numa universidade de qualidade, fora também. Tem todo o caráter cultural também, né? De você conhecer Com um outro certeza. país, uma outra cultura, né? Então, você ter essa possibilidade de se deslocar também ajuda muito nisso, né? Com certeza. E legal. Mas assim, o que que você, em relação às aulas que você tem lá na Terra Curling também, você está satisfeita, assim, era a tua expectativa, assim, você acha que a contribuição, assim, em termos acadêmicos mesmo para a tua formação, assim, está dentro do que você esperava? Sim, as aulas aqui são muito práticas, então são muito interativas, os alunos participam muito fazendo apresentações, todo mês tem apresentação de alguma coisa. Questão de pesquisas, assim, também, essa universidade em específico, ela é muito conhecida por ser uma universidade mais prática, que preza para os alunos trabalharem, preza para os alunos terem mais essa experiência participativa dentro da universidade, mas eu preciso falar que a questão de educação ficou tete a tete com a UDESC, viu, Calito? Eu É não mesmo? posso nem dizer que foi coisa de outro mundo, porque a experiência na UDESC em si é muito boa e agrega muito também. Mas os professores aqui também são super atenciosos, eles são super humanos, eles se importam com os alunos também, com o aprendizado e com os intercambistas, eles gostam muito de fazer, principalmente international business, né, de incluir os alunos intercambistas em estudos culturais, então vamos comparar aí em questões econômicas, em questões sociais, como é que são os comportamentos de tais países comparados com a Alemanha, então é tudo muito integrativo, assim. Não enche muito a bola dos professores aqui que eles vão ficar meio convencidos assim. Não, mas brincadeira, a ESAG tem uma qualidade reconhecida mesmo, e você não é a primeira pessoa que diz isso, que vai estudar fora. Eu achei que lá seria assim um negócio muito superior, e vi assim, não, a gente não está Sim, tão longe, a gente está tão bom quanto. Esse é um relato comum também
que a gente tem em muitas universidades no exterior, mesmo numa universidade de qualidade como é a que você foi, né, a Terrakel, né. Luiz, você Exatamente. estava me dizendo que as turmas não tinham distinção, então não eram turmas de intercambistas, né, era misturado com os alemães lá, os estudantes da universidade mesmo. Como é que era a tua convivência com os teus colegas lá? Você convivia com gente assim de muitos países diferentes? Tinha muita troca? Dá uma ideia um pouquinho assim de como é que é essa convivência entre os estudantes que estão lá. Sim, é uma oportunidade muito, muito grande de você conhecer muitas pessoas de todos os lugares. Então, eu vou dar uma dica agora. Você falar outros idiomas te permite também criar uma conexão maior. Eu, por exemplo, eu falo espanhol, eu falo inglês, eu falo francês. Então, tiveram pessoas desses países. Eu fiz muitas amizades da América Latina, muitas amizades da Espanha, que por falar espanhol facilitou, não tem como não facilitar, né? Porque no dia a dia, entre eles ficam falando espanhol, então se você fala espanhol, fica mais fácil de você se conectar com eles. Também a gente teve alunos dos Estados Unidos, teve alunos de outros países da Europa, da Ásia, enfim, eu fiz muitas amizades indianas também. Os indianos, eu vim conhecer muitos indianos aqui, eles são muito receptivos, eles são muito queridos, então foi uma experiência bem legal. Enfim, são muitos países assim que você tem a oportunidade de estar se conectando, conhecendo mais da cultura, conhecendo mais da culinária, isso é muito legal também. Ah, isso é importante. E eu tive isso é muito importante, é uma oportunidade para se agarrar. E eu também tive a sorte que na minha turma tinha uma aluna regular mesmo, que estuda com os alemães, que ela foi fazer o curso em alemão mesmo, que ela é brasileira. Então ela também ajudou muito nós brasileiros assim, turmar com a turma também, e sair com eles, e conhecer o pessoal alemão. Então, assim, foram várias oportunidades bem bacanas mesmo. Você falou, eu fiquei curioso agora uma coisa, você falou que você fala inglês, você fala espanhol e fala francês também, né? Uhum, isso. Deutsch nicht, tá na Alemanha não fala, Não, não aprendeu ich spreche alemão, kein é isso. Deutsch, ein bisschen, ein bisschen. Eu comecei a fazer aula de alemão aqui, eu vim me desafiar, né? Antes eu até pensava em fazer intercâmbio para a França, porque para a Espanha eu já tinha feito um pouquinho, né? Mas por essa oportunidade de trabalho, eu também pensei, vou sair um pouco da minha zona de conforto, vou ter uma experiência diferente. Eu botei os pés aqui, eu só sabia falar uma frase em alemão que era Sprechen Sie English, que é perguntando se a pessoa fala em Hum. alemão, para dar essa abertura, para ver se a pessoa me dava uma chance para me ajudar. Perguntando se a pessoa fala inglês, né? E muitas pessoas aqui falam inglês, né? Não é todo mundo, mas muita gente sim fala inglês, então isso ajudou muito no começo, quando eu ficava perdida em algum lugar, eu precisava de alguma ajuda, eu ia pedir alguma coisa numa cafeteria, mas eu vim aqui zerada no alemão, fui começar a ter aula agora, e o ideal é você vir um pouquinho para vir preparado, mas eu vou falar que foi gostoso ter essa experiência de sair da minha zona de Hum. conforto e estar num ambiente que as pessoas não falam meu idioma, que eu não entendo o que elas estão falando, e até me fez criar percepções diferentes, porque teve oportunidades que tinha tipo uma senhorinha um dia no banco que ela começou a falar comigo em alemão. Eu não entendi uma palavra do que ela falou, mas pela linguagem corporal dela, pelo ambiente, pelo que estava acontecendo, eu sabia exatamente o que ela tinha falado, que a gente estava na fila e abriu a porta bem no horário do que estava marcado para o banco abrir, e dela olhou para mim, não sei o que lá, apontou no relógio, daí sorri, falou alguma coisa assim, eu já entendi que ela falou que eles são muito pontuais, nossa, abriram na horinha, e daí eu só concordei e ri, e essa foi minha interação. Mas é bem legal conseguir ter essas percepções diferentes também. Quando você está imerso no ambiente, você acaba, uma hora você consegue se comunicar, né? Porque você tá exposto ali a um ambiente em outro idioma e tal, né? Então o alemão não te fez falta, assim, ou você acha que é legal ter pelo menos uma base? A pessoa que fala bem inglês se vira legal na Alemanha? Ou em A algum pessoa que momento o fala alemão faz bem falta? inglês se vira legal na Alemanha. Se você não quer passar perrengue, pode vir com o alemão que vai ser legal. Mas eu gosto de me desafiar às vezes, entrar, sair aí da minha zona de conforto. Então foi legal esses perrengues que eu passei. Eu acho que eles agregam também para a experiência. Eles colocam numa situações diferentes que você tem que pensar diferente. Então depende do que você quer para sua experiência, né? Mas pelo menos com inglês afiadinho para conseguir se virar e falar um Sprechen Sie English para a pessoa não chegar já falando inglês com a pessoa, né? Para a pessoa sentir, tá tentando pelo menos falar meu idioma, que daí eles
são mais receptivos nesses casos, quando você tenta pelo menos falar um alemãozinho, daí eles ficam mais felizes. Luiz, a gente falou no início aqui que você está fazendo teu segundo intercâmbio, né? Você fez agora o segundo semestre de intercâmbio porque você já tinha estudado na ESPM, né? Fala um pouquinho das duas experiências, assim, o que que você pode dizer de comparação dessas duas experiências? Porque às vezes tem gente que se assusta um pouco em ir para o exterior, né? E acha, ah, não, de repente eu vou fazer primeiro aqui um intercâmbio nacional para ver, né, como é que eu me comporto aqui e tal. Como é que é a tua experiência, assim, comparando esses dois intercâmbios? Bom, as duas experiências têm muitas diferenças, mas também têm muitas similaridades. De qualquer forma, você vai estar indo para uma cidade completamente nova, vai estar tendo uma rotina completamente diferente, morando num lugar novo, estudando com pessoas novas, conhecendo gente diferente, tendo uma dinâmica de aula também diferente, de transporte, de tudo. Independentemente se é um intercâmbio nacional ou internacional, você tem a oportunidade de estar conhecendo pessoas novas, você tem a oportunidade de estar se desenvolvendo, estar se desafiando. Então, de qualquer forma, você está tendo essas questões em comum. A diferença que eu diria é realmente o idioma, a cultura, né, que quando você vai para outro país, o choque de cultura é maior, apesar de que quando eu fui para São Paulo já várias coisas eram diferentes, né? A rotina das pessoas, os hábitos de correria, enfim, de segurança também. Mas eu posso dizer que as principais diferenças é essa questão cultural e de idioma e também documentação, né? Porque quando você vai para fora, você tem que ter uma preparação antes, porque tem bastante burocracia. Mas eu recomendo as duas experiências para a questão de aprendizado, para a questão de currículo. Inclusive, eu ter feito minha experiência, minha entrevista de emprego, ter falado que eu já tinha ido para São Paulo, que eu já tinha ganhado uma bolsa para São Paulo, já fez completa diferença. Eles veem que você já está um pouco preparado a sair da sua zona de conforto, já está preparado um pouco com a mudança, então agrega muito. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Então, intercâmbio nacional é uma coisa que vale a pena também, né? Porque tem gente que pensa, ah, não, intercâmbio é só se eu sair do país, vou fazer intercâmbio aqui dentro do Brasil, né? Pela tua experiência, então, você recomenda também o intercâmbio em São Paulo, o intercâmbio numa escola boa no Brasil. Com certeza, até porque a gente tem convênio com universidades muito boas, né, com professores muito capacitados, muito experientes, que têm uma carga de conhecimento muito boa para passar. Então, você faz esses contatos e você tem essa experiência dentro do Brasil que é muito forte já te traz perspectivas diferentes e já te traz conhecimento diferente, porque a vida em São Paulo é muito diferente do que em Floripa, muitas vezes, dependendo da área que você está, do setor. Então, as experiências de grandes empresas, às vezes, que estão lá em São Paulo, que esses professores já trabalharam, que eles já fizeram algum projeto, até mesmo os próprios projetos da universidade. Dentro da universidade lá da SPM, a gente tinha, por um semestre, um projeto para entregar para uma empresa. Na minha época, a gente fez um projeto para a Vic, então aí já tem um contato com o pessoal da empresa, já faz um estudo de mercado, e já é uma coisa bem diferente que às vezes a gente não tem, né? Então, agrega muito nesse sentido, e realmente vale a pena. Luiz, para a gente ir indo já para o final aqui da nossa conversa, infelizmente, porque ela está muito bacana, baseado na tua experiência, né, tanto em São Paulo quanto na Alemanha, tem alguma dica que você daria em especial para quem está pensando, planejando em fazer intercâmbio? Que dica que você daria para um colega que te procurasse assim, ah, como é que é, Luiz? Será que eu vou? Será que eu não vou? O que que eu faço? Por onde que eu começo? O que que você teria para dizer para os seus colegas? Ai, gente, a minha dica é vai, faz. Se não der certo nesse semestre, tenta de novo no próximo. Não perde oportunidade, porque essa oportunidade é uma vez na vida. Quando você sai da universidade, você não tem mais essa experiência de fazer o intercâmbio nacional, internacional, como tem hoje, né? Pode ter outros tipos. Mas abraça as oportunidades, se prepara realmente durante a universidade. E se você quer ir para outro lugar, conversa com pessoas que já foram, para ter dicas de tudo, de acomodação, de documentação, porque ajuda muito, porque quando você vai para um lugar completamente diferente, é difícil de você entender as coisas de primeira, é muita informação, é muita coisa que tem que se preparar, principalmente para o internacional, né? E se prepara com antecedência se você quer trabalhar, já pensa o que você quer, quais são suas metas com esse intercâmbio, se você quer se desenvolver profissionalmente, se você quer conhecer pessoas, se você quer fazer networking, se você
quer trabalhar, se você quer, não sei, cada pessoa tem uma meta, cada pessoa tem uma vontade, então já vai com isso em mente, já se prepara para você conseguir realmente tirar o máximo dessa experiência e que consiga te agregar futuramente, que você olhe para trás e pense, nossa, realmente deu certo, realmente fiz o que eu queria, realmente isso me agregou e realmente deu certo. Muito legal. E a Luísa começou falando uma coisa muito importante, que é conversar com quem já foi, né? Todo mundo relata que isso é um primeiro passo, assim, que ajuda muito, né? Compartilhar a experiência. E é por isso que a gente tem o podcast, né? A ideia é ampliar essa conversa lá que você tem com um colega que já foi. Sabe como é que é? Você foi para a Alemanha, e aí, como é que foi? Então a gente traz aqui no podcast para compartilhar com mais gente essas experiências, né, para poder ajudar mais gente, né? E a Luísa, eu tenho certeza, né, Luísa, que está disponível aí para quem quiser te mandar uma mensagem aí no Instagram, perguntando, tirando alguma dúvida, né? Acho que a Com gente certeza. pode contar com você, né? Isso. Então é isso, e ouça os episódios do podcast, né? Então é o seguinte, ó, vou pedir licença aqui para a Luísa e vou botar aqui, para quem está assistindo no vídeo, vou botar na telinha aqui, ó, o Instagram dela, Luísa Carol, Luísa Caroline Quadras, ali, dá um direct aí para ela, aí se você tiver alguma dúvida aí, ela vai ficar feliz em te ajudar, Com e certeza, chama. ouça os episódios do podcast. Converse com a Luísa, pergunte para ela e ouça também os episódios do podcast. Eles estão todos em várias plataformas, mas também estão ali no site. A gente botou na tela também o desk.br/exag intercâmbio podcast. Tá, tem um playerzinho lá com todos os episódios. Você escolhe lá as entrevistas lá, de que país, do país você está interessado, da universidade você está interessado. Tem um cardápio de mais de 80 episódios lá. E segue a gente no Instagram também, que é o Intercâmbio Podcast, tá? E se você está ouvindo aí o podcast aí no fone e tiver curiosidade, quiser assistir também esse episódio em vídeo, é só entrar lá no YouTube. O canal do YouTube também é @intercâmbio podcast. Luiz, muito legal a conversa, eu quero te agradecer muito, aqui foi uma excelente entrevista, assim, com muitas dicas, muitas histórias aí de um relato de experiência bem bacana que você tem, dessas suas experiências de intercâmbio, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí que está ouvindo, e mais uma vez, muito obrigado por ter participado aqui do programa. Eu que agradeço, Carlito. Muito obrigada. É isso aí.